Olá pessoal, Becker na área. Estamos aqui agora para a aula de Excel. Na continuação, vamos ver agora como funciona a função de soma C. Essa função soma C, ela serve para você substituir em instantes, em momentos que você precisa de uma função, que possa somar por critérios. Muitas vezes você tem certas situações em que você precisa fazer uma soma simples, como é o caso até aqui, nesse momento da aula. Mas existem também situações em que você precisa somar através de condições, através de critérios. Então eu apresento agora hoje essa formatação condicional chamada soma C. Olha só, no exemplo aqui, exemplo do exercício 8, nós temos aqui um banco de dados. Como funciona esse banco de dados? Ele tem aqui essa formação. Essa parte de vermelho aí são os campos. Então nós temos o campo mês, região, vendedor e quantidade. E abaixo dos campos os registros. Então de mês aqui nós temos esses registros, são os meses. Região nós temos esses registros, vendedor e quantidade. E assim por diante, conforme você tem um banco de dados, você vê os campos em cima e os registros logo abaixo. Perfeito. Então, nessa situação aqui, eu preciso fazer alguns resumos. São os resumos por região, o mensal e o vendedor. Então, por isso que esse tipo de soma, ela tem critérios, ela tem condições. Porque você não vai simplesmente só somar. Você precisa somar, mas precisa fazer um filtro, precisa fazer com que o Excel entenda que você vai somar conforme a condição que você vai orientar para ele. No primeiro exemplo aqui, a soma por região, nós temos que somar pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Se nós fôssemos usar o Excel com a função apenas soma, ficaria da seguinte forma. Essa é a forma errada, mas vamos ver como é que ficaria. Colocaria soma. No caso do norte, eu tenho que analisar aqui qual que é o norte, seria esse 5.000 aqui. O próximo está aqui um pouco mais abaixo, eu teria que usar o ponto e vírgula, para poder pegar, porque ele está alternado. Então é esse 5.517. Tem mais um aqui embaixo. E tem mais um aqui. Note que nesse momento eu fui procurando, qual era o norte e fui acrescentando ali na minha função de soma. Vai dar certo? Pelo menos o primeiro sim. Mas qual é o problema desse tipo de situação aí? É que, na verdade, são dois problemas. Primeiro, eu tive que procurar o que era norte, o que não era norte, para poder fazer essa somatória. Tudo bem, o meu banco de dados é pequeno. É um banco de dados didático, para você aprender a usar essa função aí. Mas vamos imaginar um banco de dados que tenha 1.000 itens. Você já imaginou você ficar procurando nos 1.000 itens o que é, o que não é, o que é, o que não é? Olha só a dificuldade, o problema que isso traria para você. Você gastaria muito tempo e correndo o risco de deixar alguma coisa para trás. O outro problema é que se eu arrastar aqui, que a ideia é sempre fazer o primeiro é arrastar, fazer a repetição. Olha só, funciona? Parece que funcionou, porém, se a gente for observar aqui, vamos ver o segundo. O primeiro, claro, está certo, porque ele pegou só os números que tem a ver com a região norte. Porém, a partir do segundo, olha só, ele pegou ali, logo de cara já pegou um nordeste. Não, tudo bem, o nordeste está certo, porque é o de baixo, Nordeste, aí nordeste. Aí aqui ele pegou o sudeste. Olha só, ele acabou pegando o sudeste, esse que está de roxo aqui, E lá embaixo mais o nordeste. Então, já está acrescentando uma informação errada. Olha só o centro-oeste, a mesma coisa, ele vem pegando certo, mas aqui ele pegou um sul e assim vai indo até chegar no final. Ele pega, a maioria ele acerta, mas ele acaba errando, Aqui ele pegou um do nordeste e isso invalida lá então o resultado. Moral da história, não dá para fazer, não dá para arrastar, eu teria que fazer um por um e a mesma situação. Se fosse assim, eu teria que fazer vários, Se fosse muita coisa para fazer, daria muito trabalho
e aí não simplifica a minha vida nesse sentido, né? Então, abandona o soma, não é o ideal. Vamos usar então soma C. Aqui embaixo tem alguns detalhes para auxiliar, né? Tem as dicas. Nas dicas eu costumo colocar sempre o que você precisa nomear, certo? Que facilita e ajuda para você saber o que vai ser útil ali, né, nessa questão. Quanto a essa questão aí de nomear, o que é nomear? Nomear é você dar nome para o intervalo. Você vai selecionar o intervalo, vai dar um nome para ele, e isso vai facilitar para que você possa fazer uso desses intervalos dentro da função soma, já que a sintaxe da função soma exige dois intervalos. É o intervalo inicial aqui e depois o intervalo para a soma. São dois intervalos que ele vai exigir, além do critério. Nota que ela é bem mais complexa do que a função soma, né? O soma C tem 3 partes, né? Beleza. Quais os intervalos que eu preciso nomear? São dos meses, da região, as regiões, né? Os vendedores e as quantidades. Como é que eu faço isso? Inicialmente eu tenho que selecionar os registros. Não pegue nem nome de campo e nem nada a mais do que os registros. Exemplo, se você pegar aqui a palavra mês, que é o nome do campo, vai dar problema. Se você começa no lugar errado, deixa o mês de fora também, não vai dar certo. Se você passa do ponto, chega aqui nesse total, está de vermelho ali, também não vai dar certo. Então tem que tomar muito cuidado para pegar somente o que é registro, somente os registros. Aí nota que o primeiro sempre fica em branco, né? Mas ele pegou. E aí beleza, aí eu vou aqui em cima na caixa de nome, vou clicar ali e vou dar um nome para esse registro. Qual é o nome que eu posso dar para o registro? Você pode pôr qualquer nome, desde que tenha algum sentido, né? Não adianta você colocar qualquer nome, ele até aceita, mas não teria sentido você colocar nomes que não tem a ver com o intervalo, senão depois fica difícil para você poder entender quem é quem ali, né? Nesse caso aqui, eu poderia colocar mês, mas se você colocar mês, tem que ser com acento, porque se você colocar sem acento, o Excel ele vai fazer uma correção na hora da função lá e você pode acabar não conseguindo obter o resultado por conta dessa falta do acento. Então você vai colocar mês, coloque com acento. Eu prefiro sempre colocar assim, eu vou colocar meses, que aí me livro desse problema. Beleza, no final você tem que apertar o Enter, senão ele não conclui, ele não finaliza. Então tá aqui. Vou repetir o processo agora com esse da região. Vou também selecionar. Lembra que tem que ser sempre só os registros, né? Esse aqui eu vou dar o nome de regiões. A regra também é que ali você não pode pôr o espaço em branco, ele não aceita. Quando tiver alguma situação que tenha dois nomes, você pode colocar o underline. Pode colocar o ponto, mas o espaço em branco ele não vai aceitar. Normalmente eu dou um Enter aqui para ele efetivar e vou fazer agora dos vendedores. Aqui eu cometi um pequeno erro. Notem que eu coloquei vendedores. Tem um errinho ali, vou deixar assim de propósito para a gente ver como que corrige caso você erre algum nome desse aí. Então vou dar um Enter. Quantidade eu vou abreviar esse aqui. Posso abreviar? Posso, sem problema nenhum. E Enter. Beleza. Já estão nomeados. Para fazer um teste, eu vou clicar aqui fora e vou usar a tecla F3. O F3 serve para eu chamar a lista com os intervalos nomeados. Então apareceram ali meses, quantidades, quantidade, né, regiões e vendedores, né, errado ali. Essa ordem não é a mesma dali porque ele coloca em ordem alfabética. Muito bem, então vou corrigir o errinho ali, né, que faltou uma letra lá. Então vamos lá, vou cancelar aqui. Lembrando que toda vez que eu precisar do intervalo, eu uso a tecla F3. Bacana, então aqui em cima na guia Fórmulas, você vai encontrar a opção Gerenciador de Nomes. Tem várias opções aqui, né? Mas o gerenciador de nomes é o que eu vou utilizar para poder corrigir
aquele problema lá, aquela falha. Aqui estão os 4 intervalos que eu nomeei. Eu vou selecionar aquele que está com problema, né? Aqui embaixo eu poderia consertar também o intervalo que eu selecionei, caso houvesse algum problema, né? Mas eu vou clicar 2 vezes para poder corrigir o nome. Acrescentar aqui o D. Tá lá, ó, vendedores, agora tá certo. Vou colocar OK. E beleza, tá feito. Aqui eu ainda posso excluir, se você tiver algum intervalo que não tem nada a ver. Esse editar ele leva lá de novo, né? Eu cliquei 2 vezes, mas poderia clicar no editar. E ainda posso criar um novo aqui, nomear, né, um outro intervalo. Beleza, vou fechar, voltamos para cá. Agora que eu já tenho os intervalos nomeados, já tenho toda a situação aí bem definida, eu vou agora começar a fazer o uso da função soma-c. Aqui na função soma-c é bom lembrar o seguinte, vai chegar um momento em que ele vai pedir um critério. O critério que eu vou utilizar nesse primeiro momento aqui é a região norte. Como ele vai começar a fazer a função, isso vai dar uma esticada ali, daqui a pouco você não consegue mais enxergar essa região norte aqui. Esse local, essa posição do norte, eu preciso informar para ele na hora que ele pedir o critério. A posição dele aqui, se você tiver dúvida, é o F4. Dá para ver ali na caixa de nome. Essa informação ele vai pedir para vocês. Qual é o critério que você quer? Olha, eu quero a região norte. Onde fica essa região norte? Né? Qual a posição dele no Excel? Qual é a célula onde ele fica? Ele fica na célula F4 e aí eu vou digitar isso lá informando para ele no momento que ele pediu o critério. Então vamos lá, vou colocar aqui soma C. Só de colocar o SO, né, você já percebe que aparece as somas. Eu posso clicar 2 vezes direto nesse soma C e ele já vai completar para mim aqui. Muito bem, então aqui está a sintaxe dele nessa tarjeta. Note que o que você está fazendo, né, o momento que você está dentro da função, ele está em negrito. Então estou agora aqui no intervalo, no primeiro intervalo. Quando eu passar para critérios, o critério vai ficar em negrito. E depois, por último, o intervalo para soma. Vamos lá. Ele está pedindo um intervalo, então eu vou apertar o F3, que no momento em que ele pede um intervalo, eu já uso o F3, né, sem problema nenhum. Esse é o objetivo mesmo, de você já ter nomeado antes, que evita de você ficar agora nesse seleciona aí, que agora eu só vou chamar pelo nome e ele vai colocar aqui para mim sem problema nenhum. Então vamos lá. Bom, resumo é por região, então vou pegar aqui o intervalo regiões. Nota que ele já ficou aqui de azul. É uma forma dele mostrar que está indo bem, né? Tem que ficar com cores assim diferenciadas mesmo. Se não ficar com cor nenhuma ou ficar com uma cor assim que não tem nada a ver, aí você já sabe que está com problema. Muito bem, para passar para o próximo item, que é critérios, eu preciso colocar o ponto e vírgula. Tem que colocar isso? Tem, porque é como ele sabe, né? Na hora que está passando de uma coisa para outra, é assim que ele vai interpretar. Nota agora que critérios está em negrito, né? E aqui eu vou informar para ele aquela posição que eu havia comentado antes, né? O norte, a região norte, ele está na célula F4. Então eu vou digitar aqui F4, já que fica difícil de clicar lá, né? Se desse para clicar, você clicaria, daria certo também. Mas nesse caso fica complicado. Então tá lá o F4, que representa ali o norte. Vem agora ali o ponto e vírgula de novo. E ele vai pedir agora o intervalo para a soma. Como ele está pedindo intervalo, então F3. Aí, sempre que ele pedir intervalo para a soma, é um intervalo que tem números. Precisa sempre ter números, porque é a parte agora que ele vai fazer a somatória. No meu caso aqui, quantidade abreviado. Vou colocar OK. E olha só, ele agora destacou aqui em roxo, né, nesse lilás ou roxo, o intervalo que eu acabei de selecionar ali na caixinha de nomes. Beleza. Então como é que eu faço a leitura agora disso aí? Funciona assim, ele vai somar se nas regiões ele encontrar o critério que você pediu, que é norte. Caso ele encontre, ele vai associar o norte com a quantidade. E aí, então, ele soma. Olha que beleza.
Ele faz a associação, né? Olha para você, né? Ao invés de você ficar lá procurando, encontrando, ele vai lá e soma as quantidades. Vou dar um Enter aqui. O resultado é o mesmo do que nós fizemos agora há pouco, usando aquele método que não é o correto. Sim, mas esse aqui, eu não precisei ficar procurando quem que é norte, quem que não é. E posso arrastar, olha que beleza. Ele consegue fazer aquilo que nós precisamos, né? Que é a praticidade. Será que deu certo? Sim. Nota que o F4 está aqui na primeira, né? Que é esse norte aqui. Então, na segunda, ele vai pular para F5, que é o nordeste. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Olha o F5 aí. Na terceira, F6, que é o centro-oeste. E se a gente olhar aqui no sul, ele já está no F8. Quer dizer, ele foi seguindo a sequência, ele foi mudando ali. E por isso que funciona sem precisar fazer várias vezes a mesma coisa. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo aqui, né? Agora, resumo mensal. Vamos usar aqui o soma C. Ah, detalhe. Já vai sabendo onde fica a posição do seu critério ali, que é o janeiro. Ele está aqui na posição F11. Se você tiver dúvida, olha lá na caixa de nome. Então vamos lá. Novamente, soma C, pode clicar duas vezes aqui, né? Pediu aqui um intervalo, já vou apertar F3. Esse é um resumo mensal, então o meu caso aqui são os meses, o intervalo que eu vou pegar agora. Ponto e vírgula. Vou colocar aqui o F11, que é o mês lá do Jan, que é o janeiro. Ponto e vírgula novamente. Intervalo para a soma. Aqui é o intervalo onde tem sempre números. No caso, quantidade, porque é o único lugar aqui na minha planilha, no meu banco de dados, que tem números. Ok, de novo. Vamos dar um Enter. E novamente ele faz a soma de acordo com o meu critério. Ou seja, ele foi lá, deu uma olhadinha lá nas regiões, não, nos meses, né? E foi procurar qual é o janeiro, depois ele me deu o resultado e aí os demais fez a mesma coisa. Para vendedor não vai mudar, né? A não ser os intervalos. A gente coloca, detalhe, sempre eu esqueço, né? Dá uma olhada para ver onde fica esse Paulo aí, porque ele vai pedir. Esse está no F19, a posição dele, que é o meu critério. Então vamos lá, vamos usar o soma C. Intervalo inicial, sempre você explica onde ficam, né? Onde estão, né? Onde está a lista com o critério que você vai usar, né? De acordo com o critério que você vai usar. Como eu vou usar o critério de vendedor, o nome do vendedor, então tem que ser aqui vendedores. Ponto e vírgula, vamos colocar o vendedor, que é o F19, que é o Paulo, né? Aí ponto e vírgula novamente, e o intervalo para a soma, que será a quantidade de novo, né? Porque também eu só tenho esse. Vai ter planilhas que você vai ter várias opções com números, né? Mas aqui eu só tenho esse daí. Novamente ele fez ali a mágica, né? E aí, olha que beleza. Tá feito. Por último, tem ainda aqui a soma do total em quilos. E vamos fazer uma soma C aqui de novo? Não, porque ali você não tem critério. Ele simplesmente quer saber quanto que deu ali todos os quilos, né? Das quantidades que eu tenho, já que são quantidades em quilos. Então, é só o uso da soma mesmo, que vocês já viram na aula anterior. Posso chamar o intervalo? Para você ficar arrastando aqui? Pode chamar o intervalo. O intervalo está aí para isso mesmo. Aí eu pego aqui as quantidades. Olha que beleza, já vai colocar aqui o resultado. 122.179. Olha só como é prático, né, o Excel, quando você consegue fazer ele funcionar bem. E eu tenho detalhe, isso funciona perfeitamente. Caso você tenha alguma troca ali no banco de dados, ele faz a atualização dos valores também. Exemplo, digamos que isso aqui não fosse o Paulo que vendeu, a gente fez um erro, né? Digamos que foi ali o Sérgio. Eu vou digitar ali o nome do Sérgio e olha só, ele vai fazer a alteração aqui para o Sérgio, para o Paulo. Vai ter uma alteração ali por causa do mês de janeiro, né? E esse norte aqui também, vamos dar uma olhada aqui. Vou dar um Enter. Norte não alterou, né? Porque manteve, mas ele alterou aqui do Paulo, do Sérgio
e esse valor aqui do janeiro. Só de eu trocar o nome ali. Vou colocar de novo aqui Paulo. Nota que colocando Paulo ele vai devolver aqui os números. E olha só que coisa, né? Janeiro ele não mudou porque manteve, né? Mas se eu tivesse trocado de janeiro, por exemplo, para março, olha só. Dá uma olhada aqui. Ele faz a alteraçãozinha também. Só que no caso aqui, vamos deixar janeiro também, né? Não vou mexer, não. Agora tem um detalhe. Se você coloca algum nome desses aí, com a ortografia, gramática errada, aí vai dar problema. E um problema pode ser até bem simples, como, por exemplo, um espaço em branco. Se o cara digitou isso aqui, por exemplo, o norte ali com um espaço em branco, vamos ver se ele vai continuar considerando essa região norte aí. Vou dar um Enter. Olha só, ele tirou dali do norte, porque o meu critério deixou de ser norte sem o espaço. O norte com espaço já é um critério diferente. Então a pessoa que for digitar o banco de dados tem que tomar cuidado com isso. Ó. Você vê um espacinho a mais ali já deu problema. Eu vou cortar esse espaço para voltar ao normal. Nota que agora ele vai considerar de novo, né? E volta a somar ali esse norte. Isso acontece em qualquer situação ali, tá? Qualquer nome desse que você errar, ou esquecer um acento, né? Enfim, colocar alguma coisa que falte ali, né? No critério. É o caso do Sérgio, se você colocar sem acento. É o caso do Centro-Oeste, se você não acertar ali o hífen. E outras, né? Os outros nomes também, caso você erre alguma coisa. Tá aí, pessoal. Valeu, então. Vocês viram que não é tão complicado assim. Depois que você entende. É preciso entender primeiro como funciona aí o soma C. Resumindo, na hora que você precisar somar, por critério, use o soma C, porque aí você tem condições para poder descobrir o resultado através do critério. Se não há critério, você vai somar simplesmente aquele montante lá, então tranquilo, aí você não precisa usar o soma C, aí você vai usar o soma, tá certo? Um exemplo bem clássico disso seria o seguinte: alguém chega e fala para você, olha, eu preciso somar aqui essas camisetas aí, mas eu gostaria que você somasse as camisetas da cor azul. Então aí eu usaria o soma C. Mas se alguém chegasse e falasse, olha, preciso somar todas as camisetas, não importam as cores, aí sim eu usaria só o soma. Ou seja, toda vez que tiver critério dentro da minha soma, eu uso o soma C. E quando não tiver, uso o soma normal. Tá certo, pessoal? Valeu então e até a próxima aula, onde teremos aí mais funções condicionais. Grande abraço e até!